Olá, boa tarde, turma do terceiro ano. Hoje a nossa aula de geografia nós vamos iniciar na página 148, certo? Diferentes formas de observar a paisagem. Em 2 de setembro de 2018, um incêndio destruiu o Museu Nacional do Brasil, localizado na cidade do Rio de Janeiro. A tragédia foi transmitida pelos jornais, televisão e internet, e todos puderam ver algumas imagens do triste acontecimento, certo? Imagens como a dessas páginas são feitas com drones, que é um equipamento eletrônico que possui câmeras. Possui hélice, uma câmera para fotografar e filmar. Os drones são controlados por pessoas e podem ser úteis para transporte de mercadorias, segurança, para a agricultura, entre outras funções. Neste capítulo, vamos revisar sobre o que aprendemos sobre as paisagens e conhecer diferentes formas de observar e representar o espaço geográfico. Ó, como nós podemos observar aqui, ó, nós temos o drone, que é esse daqui, ó, bem aqui. Ele é que fez essa representação aqui do espaço. Qual é o espaço, tia? O espaço aqui é o museu, tá certo? Ó, ele fez a representação do museu, porque ele consegue filmar do alto, certo? De cima para baixo. E eles são controlados por pessoas, certo? Ele consegue filmar. Este daqui é o museu, ó. Este é o museu totalmente, né? O teto totalmente destruído, né? Vamos observar, certo? O que nós podemos observar ao redor do museu? Vamos ver. Ó, nós temos aqui o museu, a área de vegetação, né? Carros de bombeiro, ruas, casas, certo? Revisando as transformações das paisagens. Você estudou nesta unidade que as paisagens são resultados da ação da natureza e do ser humano. Você também aprendeu que as paisagens são compostas por dois tipos de elementos: os elementos naturais e os elementos culturais, que são os agentes naturais, como os ventos, as águas da chuva, dos rios e do mares, etc., agem lentamente e são capazes de causar grandes transformações. Já as paisagens culturais podem causar, por causa da ação das pessoas, podem mudar rapidamente. Vamos revisar os conceitos que aprendemos ao longo desta unidade, observando algumas paisagens da cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Ó, vamos lá observar. Nós temos aqui, ó, Praia da Lagoinha, a cidade, ó, que é a cidade de Florianópolis. E algumas construções que permanecem na paisagem podem contar com um pouco da história daquele lugar e das pessoas que vivem lá. Elas podem se tornar patrimônios históricos e culturais e seres preservados para gerações futuras. Ó, vejam abaixo uma fotografia do Palácio Cruz e Souza, certo? Este daqui é o Palácio Cruz e Souza. Você consegue identificar os elementos naturais e culturais dessa página. Quais são esses elementos naturais? Ó, como nós podemos observar, nós temos aqui os elementos naturais, nós temos o oceano, rochas, praia, né? A praia e vegetação, né? Que é esta área verde que vocês podem observar aí no livro de vocês, tá bom? Quais elementos culturais aparecem na paisagem? Então, observe aí no livro de vocês. Nós temos construções, mercado, palácio, né, o museu, ruas,
avenidas, carro, pontes, motocicleta, postes de iluminação pública, certo? Você já ouviu alguém dizer tudo depende do ponto de vista? Isso significa que existe várias formas de perceber e entender o mundo à nossa volta. Quando observamos a paisagem, algo semelhante de onde o observador está localizado quando observa algo. Nesse mapeando o mundo, o Lito vai ser o nosso observador. Ele está observando uma peça de Lego, de 3 posições diferentes. Ajude o Lito a desenhar as peças de Lego. Vamos lá, ajudar o Lito a desenhar. A peça dele, assim, ó. Certo? De cima para baixo, tá bom? Ele vai ver a peça assim. Essa é chamada de visão vertical, quando vemos do alto, de cima para baixo. As fotografias de satélites são tiradas nesse ângulo de visão, certo? Que é chamada de visão vertical, certo? Agora, o Lito vê a peça de frente e do alto. Essa posição é chamada de visão oblíqua, certo? No espaço abaixo, represente a imagem da forma como ele vê. Ó, ele vê ela assim, ó, de frente e do lado, tá bom? Ele vê ela assim. Por fim, desenhe a peça de Lego de frente. Agora você vai desenhar ela como ele vê ela de frente, tá bom? Ó, nessa posição temos a chamada visão frontal. Quando tiramos uma selfie, a fotografia geralmente reproduzida esse tipo de visão. Quando nós tiramos uma selfie, ela é uma visão frontal. Então, o Lito, ele vai desenhar a peça de Lego na visão frontal, tá certo? Que é esta visão aqui, ó. Certo? Ele vê nesta posição aqui. E a posição do observador. A posição do observador influencia a maneira como se vê a paisagem. Quem está do alto de um prédio, de uma visão mais ampla do espaço e pode enxergar diversas ruas, casas, edifícios, etc. Este observador pode perceber mais elementos da paisagem, mas com menor detalhamento. Quem está na rua tem uma visão menos ampla do espaço geográfico, porém, mesmo enxergando apenas uma parte da paisagem, esse observador pode descrever esse espaço com maior riqueza de detalhes, sentindo cheiros, ouvindo as pessoas conversando, barulho de carro passando e etc. Veja a paisagem do Parque Dona Lindu, localizado na cidade do Recife, em Pernambuco. Ó, nós temos aqui. E, ó, é a paisagem do Parque da Dona Lindu, certo? Ó, neste daqui, como é que ele está observando? Ele está observando na visão oblíqua, certo? Aqui ele está observando na visão vertical. E aqui na visão frontal. Você já assistiu ao filme Toy Story? Você conhece o xerife Woody? Veja a imagem a seguir. Observe atentamente o chapéu do Woody. Desenhe abaixo nas visões frontal e visão vertical. Então, como é que nós vamos observar o chapéu? Sabemos que a visão frontal é aquela visão que a gente tira a selfie, né? Então, vocês irão desenhar na visão frontal.
Qual é a visão frontal, tia? É a visão que a gente tira a selfie. Então, você vai observar o chapéu do Woody, certo? Desenhar o chapéu na visão frontal, que é desta maneira aqui, ó, certo? Que você vai desenhar. E na visão vertical. Como é a visão vertical, tia? A visão vertical é aquela que você observa de cima para baixo, tá certo? Que você vai desenhar o chapéu de cima para baixo, ó, deste modelinho aqui, certo? Nesta atividade da página 155. Esta foi a nossa aulinha de hoje. Beijos e até a nossa próxima aula, tá?